Todo mundo quer alcançar o sucesso, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ter sucesso na vida, ter dinheiro, ter grandes coisas. Todo mundo quer conseguir alcançar suas metas, alcançar seus desejos. Mas você realmente sabe quais são suas metas? Você realmente sabe quais são seus desejos? Você sabe como você vai alcançar eles? Porque cerca de 95% das pessoas não sabem quem elas são. Cerca de 95% das pessoas não sabem nem o que elas estão fazendo. E será que você faz parte desse 95%? Será que você só tá seguindo um fluxo? Será que você só tá seguindo o que as pessoas mandaram você fazer? O que as pessoas te disseram a vida toda que você tinha que fazer? Será que você se conhece? Se você tem essas dúvidas, se você acha que você é uma pessoa que precisa se conhecer melhor, fica até o final do vídeo porque eu vou te falar algumas coisas que são verdades e que podem ser até duras pra você. Pode ser até difícil de você entender, mas são verdades. Cara, você convive com os seus pais, provavelmente, você convive com os seus amigos, você convive com os seus professores, você convive com os seus colegas. E a verdade é que você é um reflexo dessas pessoas. Você é um reflexo da maioria das pessoas que você convive e você acaba se tornando parte disso, você acaba absorvendo isso pra você e isso acaba se tornando o jeito que você mesmo se enxerga. Você mesmo se enxerga como uma mistura do que todas as pessoas à sua volta pensam, do que todas as pessoas à sua volta desejam. Você nunca parou exatamente para entender quem você é, você só foi absorvendo as coisas, você só foi absorvendo as informações, você só foi aceitando as coisas que foram impondo na sua vida. Você foi ensinado que ir para a escola é bom, você foi ensinado que estudar sobre matemática, sobre português, sobre física, sobre química é bom para o seu futuro. E aí você tem que escolher alguma coisa depois que você sai do ensino médio, você tem que fazer uma escolha. E o que que você escolheu da sua vida até agora? O que que você sabe sobre o que você gosta? Você só foi influenciado que você tinha que estudar. E durante o ensino médio você só foi influenciada pelos seus amigos, que você tinha que jogar videogame, que você tinha que sair, que você tinha que ir pra rolê. Você foi influenciado pelos seus amigos que você tinha que pegar as garotas. Você foi influenciado que você tinha que assistir vídeos adultos até, certo? Eu sei disso porque se você não assiste no ensino médio, parece que você é zoado, sabe? Parece que os seus colegas eles vão te zoar. Ah, ele nunca viu isso, ele nunca assistiu tal vídeo, ele nunca. Ah, ele é inocente. Você é zoado por causa disso. Não adianta você me dizer que é mentira, porque eu sei que é verdade. Eu já passei por isso também. Então você é influenciado pelas outras pessoas, você vê um reflexo dessas pessoas. E às vezes você quer exatamente o que essas pessoas também querem. Se essa pessoa quer tal carro, você também quer. Se você viu no Instagram que uma pessoa quer tal casa, uma casa de um jeito, que ela quer se vestir de um jeito, então você coloca na sua cabeça que você também quer. Você já parou pra pensar quem você realmente é, as coisas que você realmente gosta? Então, como que você vai ter sucesso se você nem sabe o que você quer? Como que você vai ter sucesso se você nem sabe quem você é, cara? Você já parou pra pensar sobre isso? E a verdade, cara, é que tudo isso é sobre a sua própria autoimagem. É o jeito que você se enxerga. É o jeito que você se vê. E isso, cara, é muito mais poderoso do que você imagina. É muito mais poderoso do que você imagina. E essa, na verdade, é a chave para você alcançar o sucesso. Essa é a chave para você alcançar todos os seus objetivos e tudo que você quer na vida. Só que primeiro você tem que se enxergar. Você é um reflexo das coisas que você consome. Você é um reflexo dos seus hábitos. O que que você tem feito? Como estão os seus hábitos? O que que você tem consumido, cara? O que que você tem consumido? Então você precisa fazer os seus objetivos, você precisa criar os seus objetivos e deixar isso claro na sua mente, entendeu? Quais são os seus objetivos? O que que você quer fazer? Porque quando você quer alcançar o sucesso, o que que você tá olhando? Ah, você quer dinheiro, certo? Você quer dinheiro, você quer ter um carro legal, você quer ter uma casa legal. Mas como é essa casa? Como é esse carro? Quanto de dinheiro você quer? Você fica mudando de opinião o tempo todo? Porque fulano tá com tal carro, outro fulano tá com tal carro, então o seu carro muda. E aí a sua opinião muda. Agora você não quer mais uma casa aqui, agora você quer uma casa ali. Ah, fulano se mudou para outro país, você quer mudar para outro país também. Agora você tem os seus objetivos e, cara, qual é a sua meta? O que que você quer? Quem você é?
quem você é. Você precisa pensar isso, você precisa fazer essas perguntas profundas que elas podem doer, elas podem ser difíceis de entender. Mas uma vez que você entendeu, cara, não tem mais erro, não tem mais volta. Você sabe quem você é, você abriu os olhos para quem você realmente é. Você parou de ser influenciado pela mídia, você parou de ser influenciado pelas pessoas que você nem conhece na internet. Você absorveu a opinião delas, cara. Você absorveu o gosto delas. Você absorveu a personalidade delas. E essa é a questão. Você tem que trabalhar a sua autoimagem para entender quem você realmente é. Eu já tive problemas com a minha autoimagem. Eu já tive problemas de entender quem eu era. Eu já tive no meio de pessoas que queriam tal coisa, que escutavam tais músicas, que consumiam tais coisas, e eu comecei a consumir também, eu comecei a virar um reflexo daquelas pessoas, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, eu não sabia exatamente quem eu era. E aquilo foi me corroendo porque eu não sabia quem eu era, eu me olhava no espelho, eu me enxergava, eu me enxergava que nem um otário, eu me via igual um idiota no espelho. Eu me via igual um perdedor. Como que eu ia alcançar alguma coisa? Como que eu ia alcançar minha estética? Como que eu ia alcançar a minha beleza? Como que eu ia alcançar meu sucesso? Como que eu ia conseguir fazer alguma coisa? Como que eu ia conseguir criar alguma coisa se eu me via como um perdedor? Como que eu ia conseguir passar um recado importante para outras pessoas, sei lá, gravando vídeo como eu tô fazendo agora, se eu me enxergava igual um perdedor, se eu fazia coisas igual perdedor, se eu era viciado em jogar videogame, se eu era viciado em LoL, eu era viciado em ficar no Discord, eu era viciado em consumir coisas que iam me fazer virar um degenerado, eu era um degenerado, eu consumia coisas de degenerado. E isso é um reflexo, isso se torna, isso vira quem você vê, entendeu? Quando você se olha no espelho, o que que você vê? Você vê um perdedor ou você vê um cara que vai conseguir conquistar as coisas? E essa é a diferença de um cara que conquista as coisas. Essa é a diferença de um cara que consegue conquistar uma mulher bonita, de um cara que consegue ter uma namorada, e pra um cara que não consegue, pra um cara que é um perdedor, que não consegue conquistar ninguém porque antes dele sequer tentar, ele já desistiu na cabeça dele. Ele já desistiu, ele fala que ele nunca vai conseguir ter uma namorada, ele fala que ele é um perdedor. Ele fala que ele nunca vai conseguir ter ninguém, que ele não nasceu pra ter uma família, que ele não nasceu pra ter uma mulher, ele nasceu pra só ser um perdedor e trabalhar no emprego comum que falaram que ele tem que trabalhar. No emprego comum que os professores dele falou que ele precisa trabalhar porque é o melhor pra ele, que combina com ele. É tipo aqueles programas de escola que tem lá, qual emprego combina mais com você? E aí você faz o teste de aptidão pra saber qual emprego combina mais. É um cara falando, as pessoas estão falando o que combina com você, cara. Não é nem você que tá falando. As pessoas estão falando o que combina com você, o que você tem que fazer. A sua vida inteira, as pessoas te disseram o que você tem que fazer. A sua vida inteira, você foi influenciado a fazer as coisas que os outros te mandaram fazer, cara. Mas a verdade é que você pode mudar a sua autoimagem, você pode mudar o jeito que você se vê. Sabe quando você vai cortar o cabelo? Digamos que você tá com o cabelo grandinho e você vai cortar ele. Quando você termina o corte, se você gostou do corte, óbvio, você vai se ver de outra forma, cara. Você vai olhar pro espelho e você vai se ver com mais respeito, você vai se ver diferente. E isso é um reflexo da sua autoimagem. Porque se você conseguiu mudar um pouco fisicamente, você consegue se enxergar como uma pessoa de respeito. E você se enxergando como uma pessoa de respeito, você consegue passar respeito para outras pessoas, você consegue passar isso para outras pessoas, entendeu? Então, a nossa autoimagem, ela não é realmente apenas o nosso exterior, mas ela também é o nosso interior, porque não adianta a gente fingir ser uma pessoa, não adianta a gente, para um grupo de pessoas a gente se comporta de um jeito para outro grupo de pessoas a gente se comporta de outro jeito, você vai mudando sua personalidade de acordo com cada tipo de pessoa, cada tipo de grupo de pessoas que você vê. É claro que você não vai se comportar perto da sua mãe do mesmo jeito que você se comporta com seus amigos, aí é outra coisa. Mas o que eu quero dizer é que você tá toda hora se mudando, você tá toda hora mudando sua opinião, você realmente não sabe quem você é, cara. Você realmente não sabe quem você é. E a verdade é que, como? Como que você descobre quem você é? Cara, eu particularmente, eu tenho procurado fazer certos hábitos, eu tenho mudado certos hábitos
para tentar descobrir melhor quem eu sou. Então, por exemplo, eu tenho feito meditação. A meditação tem me ajudado a ter uma mente um pouco mais focada em mim, uma mente um pouco mais calma, uma mente um pouco menos, é, uma mente um pouco menos ansiosa. Entende o que eu quero dizer? Então, eu tô tentando entender os meus sentimentos, eu tô tentando entender o que que eu quero, quem eu sou. E outra coisa que eu faço é, eu tenho um caderno onde eu escrevo os motivos pelos quais eu sou grato todos os dias. Então, além disso, é um caderno igual esse daqui. Então, além de escrever os motivos pelos quais eu sou grato, eu também escrevo perguntas profundas. Tipo, o que que eu faria se eu já fosse um milionário? O que que eu faria se, por exemplo, eu não tivesse que fazer nenhum outro trabalho, eu não tivesse que trabalhar com mais nada, porque eu já tenho dinheiro suficiente, eu não preciso de um trabalho comum. Então eu escrevo isso. O que que eu faria se eu já fosse um milionário? E a resposta para isso que eu escrevi foi: eu gravaria vídeos para o YouTube, eu tentaria passar uma ideia, eu tentaria passar motivações para as pessoas que não conhecem, sei lá, desenvolvimento pessoal, que não conhecem autoimagem, que não conhecem essas coisas. Eu gostaria de passar uma imagem positiva, uma imagem motivacional para as pessoas, sabe? Que elas podem mudar a vida delas, que elas podem mudar a autoimagem, que elas podem mudar o jeito que elas se veem, que elas não precisam ser um perdedor pro resto da vida, entendeu? Então, você pode fazer diversas outras questões profundas para você no seu próprio caderno, porque só você vai ver ele. Só você vai ver o seu caderno e, cara, só você tem acesso a isso, entendeu? É uma coisa particular, é uma coisa privada. Você não tem que estar se influenciando nos outros, vendo o que que os outros estão querendo, vendo o que que os outros estão fazendo para você fazer também. Às vezes você não sabe o que que você quer, você não sabe quem você é, cara, e você vai ficar a vida inteira dando murro em ponta de faca, você vai ficar a vida inteira num trabalho que você não gosta, você vai ficar a vida inteira sendo influenciado pelos outros e achando que o que os outros estão fazendo é o que você tem que fazer também. Você percebe como as pessoas estão iguais hoje em dia, cara? Como tudo vira uma febre, tudo vira tendência. Se as pessoas gostam de uma coisa, se os influencers gostam de uma coisa, então todo mundo tem que gostar também. E aí todo mundo gosta disso, todo mundo gosta do mesmo carro, todo mundo gosta das mesmas roupas, todo mundo se veste igual, todo mundo tem a mesma opinião. Cara, que sem graça, velho. Tá todo mundo vivendo igual, ninguém mais tem a sua própria personalidade, ninguém mais sabe das coisas que gosta, ninguém sabe quem é mais. Eu tenho estudado sobre autoimagem e eu ainda estou entendendo sobre isso. A verdade é que eu ainda estou aprendendo sobre isso. Mas as coisas que eu já sei sobre autoimagem, eu quero te passar e eu quero te mostrar que tem como sim você mudar. Tem como você parar de se ver como um perdedor, porque era assim que eu me via. E a verdade é, como eu particularmente fiz para mudar minha autoimagem, cara? Como eu fiz? Teve um certo dia que eu me olhei no espelho e eu simplesmente odiei o que eu vi. Eu simplesmente odiei a minha imagem, eu odiei minha pele, eu odiei minha cara, eu odiei como eu era, eu odiei meu corpo, eu odiava meus hábitos, eu odiava como eu me comportava. Então o que que eu fui fazendo? Eu fui pra academia, eu resolvi ir pra academia, eu resolvi mudar de vida. Eu comecei a me exercitar, eu comecei a mudar meu corpo começou a mudar. Quando eu comecei a ver mudança, eu queria manter essa mudança. Então eu comecei a mudar meus hábitos, eu comecei a mudar meu sono, eu comecei a melhorar o meu sono, a minha alimentação, comecei a parar de ser viciado em videogame, porque eu tinha que treinar, eu não podia ficar jogando videogame, eu não podia ficar no Discord. Então eu ia treinar, eu conheci outras pessoas, eu vi que essas pessoas se comportavam de uma forma diferente do que eu me comportava. Essas pessoas elas eram mais posturadas, digamos assim, do que eu. Elas eram mais sérias. Elas não eram bobas, elas não se comportavam igual adolescente, não se comportavam igual é, sei lá, bobalhão, sabe? Elas não se comportavam mais desse jeito. Então eu comecei a meio que absorver isso, sabe? E eu percebi que eu tava gostando do que eu tava me tornando. Então, quando eu tava gostando do que eu tava me tornando, eu comecei a moldar a mim mesmo. E eu consegui mudar o jeito que eu me enxergava. Eu me via, eu me via o meu corpo melhorando, eu vi o meu progresso, e eu me olhava no espelho, eu já me via como outra pessoa, entendeu? E isso aos poucos foi mudando a minha autoimagem. O meu corte de cabelo foi mudando a minha autoimagem, a minha postura, o meu comportamento, os meus hábitos foram mudando a minha autoimagem. De certa forma, eu me mudei de fora para dentro aos poucos.
Mas eu já queria mudar isso, então a primeira coisa que você vai ter que mudar, cara, é a mentalidade. Não tem jeito. Se você não quiser mudar, você nunca vai conseguir mudar. Se você não largar essa sua visão que você tem de si mesmo, você nunca vai conseguir mudar. E eu me odiava em todos os sentidos. Foi por isso que eu quis mudar. Então, de certa forma, isso foi bom. E se você não largar esses seus pensamentos, essas suas crenças que estão te limitando, que você pensa que você é um perdedor, que a sua genética não é boa, que você não nasceu bonito, que você não nasceu para ter sucesso, que você nasceu para trabalhar para os outros e ter um emprego que você nem gosta, como que você quer mudar? Então, a primeira coisa que tem que mudar é sua mentalidade, cara. E assim você vai conseguir mudar como você se enxerga. Você vai conseguir se tornar uma pessoa nova. Eu acho que basicamente essa era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Se é a sua primeira vez assistindo esse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Breno. E considere se inscrever. Deixe seu comentário aqui, eu quero saber sua opinião sobre isso. O que você pensa sobre autoimagem, o que você pensa sobre você mesmo. Se você já teve problemas com isso ou alguma coisa do tipo. Então, deixe seu like e se inscreve. Vai estar aparecendo um vídeo aqui do lado, então clica nele para assistir. E é isso. Valeu!